Olá, estudante do 9º ano, né, do ensino fundamental. Hoje a gente vai falar sobre os casos especiais da função afim, né? Nós estamos no PET 4, semana 3, está lá na página 24, tá? Aqui comigo está o Gilbert e nós já comentamos alguns casos especiais, por exemplo, da função constante, né? O que é uma função constante, né? Aqui a gente tem um exemplo de y igual a 2, né? O valor do a, que acompanha o valor do x na função, olha, é 0, né? Por isso que a gente nem vê o x. E o valor do b é 2. Se a é igual a 0, a reta é paralela ao eixo x, né? Então, se eu substituir aqui, olha, né, nós já até fizemos um gráfico parecido nas aulas anteriores. Se x for 0, o y continua sendo 2, né? Então, qual que é esse par ordenado, né? O x é 0 e o y é 2. Esse par ordenado é um ponto importante, em que a reta vai cortar o eixo y, tá? E se o x for igual a 1, né, o y continua 2. Qualquer que seja o valor de x, o y vai continuar sendo 2, né? Então, aqui nós temos outro ponto, né, de par ordenado, o x igual a 1, o y igual a 2. Como que fica o gráfico? Né? Então, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Qualquer valor do x aqui que eu coloquei, aqui ó, menos 1 é 2, né? 0 é 2, 1 é 2, qualquer valor aqui, o y continua quanto? 2. Então, por isso que a função chama constante. O exemplo aqui é essa função, y igual a 2, né? E a reta é um gráfico paralelo ao eixo x, x aumenta ou diminui, né? Aumenta para cá ou diminui para cá, o y não varia, o y vai ser sempre igual a 2, ok? Então, esse é um exemplo de um caso especial. Outro caso especial também que a gente já viu, até naquele exercício lá do salgadinho, né? A função linear y igual a 2x. É uma função linear, né? O a é igual a 2 e o b é igual a 0. Então, neste caso aqui, a função linear, o a é igual a 2, então o a é maior que 0, a reta é crescente, né? E o valor de b é igual a 0. A reta passa no ponto de par ordenado, né? Quando x é 0, o y também é 0. Então, olha, qualquer ponto aqui que eu substituir, x igual a 0, vai ficar 2 vezes 0, dá 0. Então, esse ponto é importante, é o ponto em que a reta corta os eixos, né? O x e o y, né? E aqui, quando o x é igual a 1, o y vai ficar 2 vezes 1, que é 2, é outro par ordenado. Quando o x é igual a 2, o y vai ser 2 vezes 2, que dá 4, outro par ordenado, x igual a 2, y igual a 4. E quando o x é igual a 3, o y é igual a 6. Então, no gráfico, a gente pode, né, observar, né, e também observar aqui que os valores de x estão aumentando, 0, 1, 2, 3. Então, o x aumenta e o que acontece com o y? Está aumentando também, né? Então, no gráfico, esses pontos, olha, esses pontos aqui são os pontos de par ordenado. Quando o x é igual a 1, aqui nesse ponto, né, o y é 2. Quando o x é igual a 2, o y é 4. Eu unindo esses pontos, olha, é uma reta crescente. Esse sentido da reta, né? A gente chama de reta crescente, o valor de a é maior que 0, positivo. Então, sempre o gráfico de uma função afim ou do primeiro grau, em que o a é positivo, né, vai ser uma reta crescente. No caso especial, essa função é linear, porque o b é igual a 0.
toda função linear, a reta vai passar nos eixos. Esses eixos é o encontro do y, né, do eixo y com o eixo x, que é o ponto 0, 0, ok? Então, é importante essa observação. Esse ponto aqui, né, é o que eu estou chamando a atenção de vocês, que é o encontro dos dois eixos. Outra função que tem lá no exercício do PET, né, que lá no PET 4 da semana 3, é a função y igual a menos 3x. Neste caso, também é uma função linear, né? Só que o a não é negativo, o a vale menos 3. Então, o a menor que 0, a reta é decrescente. O ponto 0, 0 continua igual, né? E aqui eu tenho, quando o x é 1, o y vai ficar menos 3 vezes 1, o y vai ser menos 3. Quando o x é 2, o y vai ficar menos 6, né? É outro par ordenado. Quando o x é 3, o y vai ficar menos 9, que é outro par ordenado. Então, olha, esse caso especial é uma função linear, só que o a é negativo. O x aumenta e o y que diminui, né? Então, por isso que a reta é decrescente. Olha aqui, os pontos estão mostrando isso. Se eu unir esses pontos, né, eu vou ter uma reta decrescente, passando nesses pontos que eu encontrei anteriormente, né, que são os pares ordenados. E olha aqui, a reta corta, né, os eixos. Isso é um caso especial da função linear, né? Então, a reta passa aqui nesse ponto do encontro dos dois eixos, né? Que é quando o x é 0 e quando o y é 0, par ordenado 0, 0. Bom, outro caso especial que nós temos também no PET 4, né, da semana 3, é a função linear e identidade. Que função que é essa? É quando o y é igual a x. Por isso que é chamada identidade, ó. O a é igual a 1, o b continua 0, e o que acontece? O a é maior que 0, aqui no caso a reta é crescente, qualquer valor que eu coloque para o x, o y vai ser o mesmo. Então, se o x é 0, o y é 0. Se o x é 1, o y é 1. Se o x é 2, o y é 2. Qualquer valor de x. Por isso que é chamado identidade, né? E como é que fica o gráfico? Esse ponto aqui, né, o ponto que eu chamei a atenção, continua sendo uma função linear. Reta corta os eixos x e y, né? E x é igual a y na função identidade, né? Como que fica? No gráfico, olha, o ponto aqui dos eixos é o par ordenado 0, 0. E como x é igual a y, esse par ordenado, ó, quando o x é igual a 1, o y é igual a 1. Quando o x é igual a 2, o y é igual a 2. Quando o x é igual a 3, o y é igual a 3. Por isso que é um caso especial da função afim ou do primeiro grau, que é chamado função identidade, quando o x é igual a y, né? Ou y igual a x, o y é a função. Bom, existe um exercício no PET, lá na semana 3, está na página 25, em que faz, né, uma aplicação desses casos especiais, né, da função afim. Neste caso, observe a seguinte proporção. Para produzir 1 quilograma de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Qual é a lei de formação da função? Então, foi dada essa lei no exercício em que f de x ou y é igual a metade de x, né? Então, eu tenho aqui que o a é igual a meio, né? E o b é igual a 0, que é o caso da função linear. Se o a é igual a meio, a reta é crescente no gráfico, né? Então, vamos usar aqui
pontos para encontrar os valores e visualizar no gráfico. Se o x é igual a zero, substituindo na função, vai ficar meio vezes zero, vai ser zero, né? Que é o caso especial da função linear. Para ordenado, passa no ponto 0, 0, né? Se o x é igual a 2, 2 aqui no caso são 2 litros de leite. Olha, nós vamos encontrar, né, o que foi falado lá no exercício, olha. Para produzir 1 quilo de sorvete, que é o y, utiliza-se 2 litros de leite. Vamos ver se está certo? Então, 2, o y vai ser meio vezes 2, né? Eu consigo, né, multiplicar esse meio vezes 2 aqui, eu vou ter o 1 quilo de sorvete. Então, quando o x é igual a 2 litros de leite, né, eu tenho o y igual a 1. O y é o quilo do sorvete. E se x é igual a 4 litros de leite, o y vai ser quantos quilos de sorvete? 2 quilos de sorvete. E se o x é igual a 6? Esses valores tem lá para vocês substituírem e encontrarem. Então, vai ficar meio vezes 6, eu simplifico, que dá 3, né? Então, o x é igual a 6 e o y é igual a 3, né? Como que fica o gráfico? O gráfico vocês vão poder traçar também, né? Esse ponto aqui é o encontro dos dois eixos, que é o 0, 0. Quando o x é igual a 2, aqui ó, 2 litros de leite, que é o eixo x, né? O y é 1, ou seja, eu produzo com 2 litros de leite, quantos quilos de sorvete? 1 quilo de sorvete. Então, nesse caso, se eu unir os pontos, né, a reta é crescente, né, está passando por esses pontos aqui que eu encontrei, o a é igual a meio, o b é igual a 0, a função é linear crescente, ok? Essas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu quero fazer quantidades de sorvetes, né? Ai, eu adoro sorvete, né? Com esse calor tá muito bom, né, sorvete. Então, olha só, você pode aumentar, né, a quantidade de sorvete que você vai produzir se usar mais quantidades de leite. São grandezas diretamente proporcionais, né? Eu tenho que fazer a proporção certinha, porque senão a receita não dá certo, né? A letra C pergunta justamente isso, olha. Para produzir 10 quilos de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? E aí, como que eu posso responder, né? Eu posso fazer essa proporção, olha. 1 quilo de sorvete equivale a 2 litros de leite. Eu quero encontrar 10 quilos de sorvete. Então, sorvete com sorvete, quilo com quilo, a medida é importante. Aqui, o x, eu vou encontrar quantos litros de sorvete, que é a mesma proporção. Isso a gente chama de regra de 3 simples, né? Então, eu pego esse x e multiplico por 1. Ó, x vezes 1 é x, é igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10 não é 20? Descobri, né? Quantos litros de sorvete que eu vou precisar, né? Então, aqui no caso, são 20 litros de sorvete, ok? Essa é a resposta da letra C. Eu vou precisar de 20 litros de sorvete. A letra D já pergunta assim: com 100 litros de leite, eu produzo, né? Eu consigo produzir quantos quilos de sorvete, né? E aí? Eu posso fazer a mesma proporção. 1 quilo de sorvete equivale a 2 litros de leite. Eu preciso de 2 litros de leite para produzir 1 quilo de sorvete. E eu quero saber
com 100 litros de leite, que foi a pergunta da letra D aí do exercício do PET. Com 100 litros de sorvete, eu consigo produzir, com 100 litros de leite, eu consigo produzir quantos quilos de sorvete? Mesma coisa, vou encontrar esse x como? Multiplicando x vezes 2, dá 2x, igual a 1 vezes 100, que dá 100. Esse 2 não está multiplicando o x, então vou passar para cá, dividindo 100 dividido por 2, encontrei a resposta, que são 50. Então, a resposta da letra D é 50 quilos de sorvete. Bom, tem um exercício no PET, que é o exercício 2 da semana 3, está lá na página 25, que pede para analisar este gráfico. É muito interessante essa análise desse gráfico, tá? A gente vê vários tipos de funções aqui. A função do primeiro grau não é sempre uma reta? Quando eu tenho essa reta paralela ao eixo x, como é que chama mesmo? Vocês lembram? Como que chama essa função? Então, vamos ver aqui, ó, lá tem assim, mostrando. No intervalo, esse menos, com esse 8 virado aqui, chama menos infinito. Então, menos infinito ó, é o número, né? No conjunto dos números reais, os números que estão para cá, ó, menores que menos 3. Então, esse ponto aqui eu destaquei para vocês no gráfico, para vocês perceberem que são esses valores menores que menos 3. Olha, são esses pontos aqui do gráfico. O que acontece? Esses valores aqui, olha, a função ela é constante, sempre vai ser 3. Quando o x é menos 3, quando o x é menos 4, né? E outros infinitamente mostra no gráfico indicando que a função é constante. Agora, no intervalo menos 3 a menos 1, é esse intervalo aqui, olha, que eu vou destacar aqui para vocês. Vou chamar a atenção aqui, deu um intervalo, ok? Do menos 3 ao menos 1, esse intervalo, olha, do menos 3 ao menos 1, a função é essa, foi dada aí no exercício, e pergunta o que acontece? O valor de A é menos 2, né? Se o A é negativo, a função a reta é decrescente, função decrescente. Os valores de Y, né, estão o quê? Diminuindo e o x o quê? Aumentando. Toda vez que a função tiver o A negativo, a reta da função afim, ela é decrescente. Então, essa reta aqui, olha, vocês podem observar que ela é decrescente. Depois, pede esse intervalo. Ó. Esse intervalo aqui vai do ponto menos 1 até o 2. Então, olha, o que acontece aqui? A função, ela é identidade. O que é a função identidade mesmo, que a gente acabou de ver? Quando o x é 0, o y é 0. Né? Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2. E quando o x é menos 1, né, o y também é menos 1. Se o x for meio, o y é meio. Então, tem vários pontos aqui que a gente pode identificar, né? Chama função identidade. Como que é a função identidade? F de x ou y, né, é igual a x, né? E se A é igual a 1, né, e B é igual a 0, nós temos aqui os valores. O A, no caso, é maior que 0, a reta é crescente, né? Toda vez que o A for maior que 0, a reta é crescente. Então, eu tenho nesse intervalo do gráfico esses valores aqui com a reta o quê? Olha, os valores aumentando, x aumenta, o y também aumenta, reta crescente. Esse outro intervalo também foi pedido, ó, no intervalo de 2 a 4. Onde que ele está? Ó, de 2 a 4, ó, observa, a gente já viu esse caso especial. O que acontece com o valor do y? O y é sempre 2, ó. Se o x for igual a 2, o y é 2. Se o x for igual a 3, o y é 2. Se o x for 4, o y é 2. Então, a função é constante, né? E, por último, a gente tem
né, desse intervalo aqui, esse intervalo de 4 a mais infinito. O que que acontece? O x, né, está aumentando e o y também aumentando. Aqui no caso, a reta é crescente, o a é maior que 0, né? Eu tenho os valores e eu tenho aqui. Então, é importante que vocês façam esses exercícios e até a próxima aula. Muito obrigada!